E aí pessoal, quem fala sou eu de novo, o Lucas, e hoje vamos para uma aula de português. E vai ser a parte 2 que eu vou falar sobre ortografia. E vai ser bem simples, provavelmente vai ser bem mais rápida que a outra e mais objetiva. Então nessa aula nós vamos falar sobre o hífen e o uso correto das letras. Então vamos às 7 regrinhas que a gente deve utilizar o hífen quando elas aparecerem. Bom, após os prefixos es, sem, além, a quem, recém, pré, quer dizer, pré, pós e pró, a gente sempre deve usar o hífen. Mas o que é um prefixo? Prefixo é o que vem antes da palavra em si, mais ou menos é isso. É uma palavra que vem antes da palavra em si. Alguns deles ficam juntos, outros ficam separados. E no caso, separados por hífen. E nesse caso, esses prefixos aqui que eu falei sempre são separados. Então aqui eu vou dar um exemplo de ex-diretor, sem terra, além mundo, a queimar, recém-chegado, pós-traumático, pré-datado, pró-armas. Aqui eu dei alguns exemplos. Entre vogais iguais também acaba tendo o hífen quando a última frase, perdão aí que eu tô falando meio baixo, que acho que é madrugada, agora tem uns cachorros chato aqui, mas a última palavra do prefixo e se a última e a primeira palavra da frase da palavra em si for uma vogais iguais, vai ter hífen, no caso aqui semi interno, auto observação, contra ataque. Bom, entre consoantes iguais é a mesma regra, só que muda a consoante e acaba tendo hífen também. Super romântico, interracial, subbase. Bom, antes de palavra iniciada com H também tem hífen, como por exemplo aqui anti-herói, sub-humano. A palavra sub-humano também pode ser usada, também está corretamente tá gramaticalmente correta também. Bom, palavras compostas por justa posição que apresentam uma unidade semântica. Meu Deus, o que é isso? Bom, nesse caso, essas palavras são duas palavras que, tipo, tem um hífen, quer dizer, tem a parte do hífen, tem a parte lá, e ambas elas têm um significado diferente, mas quando elas estão juntas, elas significam apenas uma coisa. Por exemplo, sexta-feira. Sexta-feira é um dia da semana. Não é tipo a sexta, na questão de posição, e feira é a questão da religiosa. Não, a sexta-feira é um dia. Então, essa palavra aqui é composta por uma justa posição, onde duas palavras diferentes, que têm significados diferentes, como sexta e feira, apresentam aí um único significado. Mesma coisa para peixe-espada, que é um tipo de peixe, e arco-íris. Bom, palavras compostas derivadas de topônimos também. Topônimos são meio como se fossem coisas derivadas de cidade, capital, estado, como por exemplo Porto Alegrense, que deriva de Porto Alegre, então deve ter o hífen sempre. Belo Horizontino também, Mato Grossense do Sul, olha o tamanho disso aqui também, tem que ter o hífen em todos. E essa é a sexta regra. E a última regra, que é palavras compostas que designam flora e fauna. Então toda palavra que tem mais de uma, toda palavra que tem mais de uma palavra dentro dela, podemos dizer, se for de flora e fauna, ela tem que ter hífen. Como por exemplo aqui cravo da Índia, copo de leite, que é uma flor muito bonita, e erva doce. Bom, nós vimos aqui as palavras que se usam o hífen e agora nós vamos ver as que não se usam o hífen. Quando o prefixo terminar em vogal e a palavra começa com consoante, exceto R e S, não se usa hífen. Como por exemplo, ultramoderno, começa aqui com uma vogal e aqui termina com consoante. Autopeça, começa com uma vogal, termina com uma consoante aqui. Seminovo, começa com uma vogal, termina com uma consoante. Entre vogais diferentes também não vai o hífen, como por exemplo aqui semi-analfabeto, o I e o A, autoescola, o O e o E, e infraestrutura, o A e o E. Então nesses casos não se usa hífen. Quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa. Nossa, aqui eu coloquei consa. Tem um E aqui, perdão. Acho que deu um bug no Photoshop. Quando e o segundo elemento começa com R ou S. Nessa situação, duplicam-se as letras, como por exemplo, antissemita, que aqui tem um I e tem o S, então vai ter que ser separado, quer dizer, vai ter que ser junto, né? Mas ao mesmo tempo, já que vem o S aqui de semita, acaba tendo dois S. Contra-regra também, mesma coisa, contra e o R aqui acaba se juntando por causa disso. São uma consoante com uma vogal, né? E por causa que já que é R, acaba aí duplicando o R para ter o mesmo som, contra-regra. Mini saia, mesma coisa. O I aqui e o S acaba se juntando no S, a mesma coisa que antissemita. Bom, quando o prefixo termina em consoante e o segundo elemento começa em vogal, como por exemplo aqui em hiperativo, que começa com R e o último aqui termina em vogal, interestadual, começa com R, termina com E aqui. Super interessante, R e I.
Então, nesses casos aqui também acaba ficando tudo junto, não se usa hífen. Palavras que perderam a noção de composição. Essas são palavras que antigamente tinham hífen, mas hoje em dia não tem mais, porque eles decidiram que não tem mais. Essa é a explicação. Por exemplo, paraquedas foi alterado bem recentemente, acho que foi em 2015, se eu não me engano. Girassol, pontapé, manda-chuva. Bom, eu peguei essas palavras já quando elas já estavam desse jeito, então pra mim não fez tanta diferença. Bom, e também em composições que apresentam elementos de ligação. Exemplo, dia a dia, pé de moleque, fim de semana. Bom, mas existem exceções, como por exemplo aqui, essas palavras existem um elemento de ligação. Antigamente elas tinham um hífen, hoje em dia não tem mais. As únicas exceções são quando envolvem flora e fauna. Aqui um exemplo. Tirando isso, todas aí acabam ficando sem o hífen. Mas existem as exceções, que são, por exemplo, cor de rosa, pé de meia, arco da velha, Deus dará, queima-roupa, mais que perfeito. Aqui tem um hífen. Vulgou o programa de novo, mas aqui teria que ter um hífen, ok? E água de colônia. Nessas palavras aí, acaba tendo todas elas hífens. Por causa que virou popular escrever com hífen, então é considerado gramaticalmente correto escrever com hífen. Escrever sem hífen acaba sendo incorreto. Bom, aqui tem algumas observações, como por exemplo, também sempre se usa hífen antes dos... Depois, no caso, né? Depois dos prefixos bel, grã, grão e vice. Como por exemplo aqui, bel prazer, grã... Nossa, tô errando bastante. Que é pra ser um depois, perdão. Exemplo, bel prazer, Grã-Bretanha, grão-mestre, vice-presidente. Nesse caso aqui, sempre antes ó, bel, grã, grão e vice, sempre depois deles acaba tendo um hífen. Com os prefixos sub, usa-se hífen também em palavras iniciadas em R. Então, se tiver um sub e uma palavra iniciada em R, essa palavra acaba tendo hífen. Sub-religião, sub-região. Dei dois exemplos. Com os prefixos circum e pan, usa-se hífen antes, que antes de novo, depois. Usa-se hífen depois de palavras iniciadas em M, N e vogal. Como, por exemplo, pan-americano, circunnavegação. Se bem que pode ser considerado antes também. Não sei. Só se for tipo antes da palavra em si, não sei bem. Qualquer coisa eu vou corrigir. Os prefixos co e re aglutinam-se, isso quer dizer que juntam com o segundo elemento. Exemplo, coordenador, reescrever, copiloto. Então esse co, esse prefixo co, re aqui, ele sempre acaba se juntando junto com o elemento, ele não fica em hífen. Bom, agora vamos para o uso das letras, que é uma questão em que tem muitas regrinhas sobre o uso de ortografia correto. Eu coloquei a maioria delas, ou todas, não sei exatamente. Mas o único jeito de saber isso perfeitamente é na leitura, que é um tópico que eu vou falar nesse vídeo. Mas bom, vamos para o uso do C cedilha, que em substantivos terminados em tensão, referente ao verbo ter, acaba tendo o C cedilha, como por exemplo, atenção, termina em tensão, que é originado do verbo a ter, e contenção, que é do verbo conter, todos eles derivados de ter. Então contenção também termina com tensão, então tem o C cedilha. Em substantivos derivados de vocábulos terminados em tivo, como por exemplo, ação vem de ativo, termina em tivo. Relação, relativo, tivo também. Então, sempre quando se eles forem originados de vocábulos terminados em tivo, acaba tendo C cedilha. Em substantivos derivados de vocábulos terminados em tor, como por exemplo, redação vem de redator, atuação vem de ator. Então, quando tem esse tor aqui, acaba tendo C cedilha. Em substantivos derivados de vocábulos terminados em to, como por exemplo, exceção, que vem de exceto, e intenção, que vem de intento. Então, quando esse to aparece, sempre tem o C cedilha. Bom, em substantivos derivados de verbos dos quais se retira a desinência R, no caso, educação vem de educar, né? E traição vem de trair. Então, quando tem esse R aqui no final, e geralmente se tira ele, como por exemplo, existe o educa, né? Existe o trair, ele trai, ele educa. No caso, sempre quando essas coisas acontecem, quando elimina o R em certas palavras, acaba aí usando C cedilha. No presente do subjuntivo e no imperativo de verbos terminados em ecer. Por exemplo, que aconteça, que amanheça. Vem de acontecer e amanhecer. Eu dei aqui dois exemplos. Em palavras de origem árabe e indígena, como por exemplo, açude, muçulmano, muriçoca, paçoca. Então, palavras que vêm de origem árabe e indígena geralmente vêm aí também com o C cedilha. Bom, o uso do E. O E geralmente é usado em
verbos terminados em oar e uar, como por exemplo, magoar, magoe, perdoar, perdoe. Uso do i, geralmente verbos terminados em air, oer e uir. No caso aqui, sai, que vai de sair, trair, trair também. Então, nesse caso aí, eu dei o exemplo do air, mas quando for um verbo terminado com oer e uir, se for uma frase derivada desse verbo, acaba também sendo usado sempre com i. Bom, tem outras vezes que as pessoas se confundem o uso do e e do i, como por exemplo, importação e exportação, por exemplo, imergir e emergir, que geralmente, como por exemplo, ele emergiu da água. Quando isso quer dizer com e, significa que ele veio da água, tipo, ele saiu da água, ele estava dentro da água e voltou para a superfície. Ele imergiu na água, quer dizer que ele foi levado para dentro da água. Então, quando tem essa noção de tipo afundar, de pegar a coisa, é usado com i. Quando tem a noção de tirar a coisa, essa é com e. Como por exemplo, imigrante e emigrante. Emigrante é quem sai de um país para outro. Os emigrantes do Brasil são os que saíram do Brasil. Ele é um emigrante brasileiro. Ele saiu do Brasil. Mas imigrantes são os que entraram dentro do Brasil. Então, por exemplo, os japoneses que moram no norte do Brasil são considerados imigrantes brasileiros. Se esse é do Brasil, é considerado um emigrante brasileiro. Com E, no caso. Bom, também temos o uso do G, que são em substantivos terminados em agem, igen e ugem, como por exemplo, garagem, linguagem, agem no caso, origem, igen, vertigem, igen, ferrugem, ugem. E as exceções são pagem e lambugem. Essas são duas exceções. E também palavras terminadas em ajo, ejo, ijo, ógio e úgio, como por exemplo, contágio, colégio, prodígio, relógio, subterfúgio. Subterfúgio. Interessante essa palavra. Bom, vamos para os do J, que são em palavras de origem tupi, africana e árabe, como por exemplo jiboia, que é uma palavra de origem tupi, acarajé, que é de origem africana, e alforge, que é de origem árabe. Então, essas palavras aí, geralmente de origem tupi, africana e árabe são usadas com J. Bom, em palavras derivadas de outras terminadas em já, como por exemplo laranjal e laranjada, que vem de laranja. Se for uma palavra aí que já é terminada em já, as derivadas dela também vão ter o J aí na composição delas. Bom, na conjugação dos verbos terminados em jar e gear, como por exemplo, arranjei tempo para você, verbo arranjar, arranjei, já que vem de arranjar, acaba tendo J também. Uma exceção não, por exemplo, viajar. Viajar é com J, o verbo viajar é com J, mas se for viagem, viagem no substantivo da palavra vai ser com G. Tem essa diferença. Bom, temos o uso do S, que por exemplo nos sufixos es e essa, indicando nacionalidade, origem ou título, como por exemplo calabresa, português, esa, no caso. Bom, nos sufixos ense, osso e ossa, que formam adjetivos, no caso, como por exemplo catarinense, amoroso, deliciosa. Nesse caso, se esse for um adjetivo e tivesse isso aqui, é usado com S. Bom, nos sufixos isa, indicador de nomes próprios e de ocupação feminina, como por exemplo Luísa, poetisa, sacerdotisa, nesses casos aí são com S. Então, ó, gramaticalmente correto é Luísa com S, Luísa com Z aí é errado. Tô zoando, pessoal, não é assim. Nome é opcional. Não tem nome errado, nome certo. Bom, após ditongo, quando houver o som de Z, como por exemplo louça, lousa, a gente fala lousa com Z. Ausente também tem um som de Z aqui, mas já que vem depois de ditongo, acaba ficando com S, já que tem o som de Z. Coisa também, náusea também. Em palavras derivadas de verbos terminados em der e indir, como por exemplo compreensão, que vem de compreender, e suspenso, que vem de suspender. Aqui eu dei um exemplo de der, no caso. Em palavras derivadas de verbos terminados em erter e ertir, intervenção, interverter, em diversão, divertir, no caso. Inversão, inverter. Falei errado, perdão. Bom, na conjugação do verbo por e seus derivados e querer, como por exemplo pus, compôs, quiserem, quisessem. Em palavras derivadas de outras que já apresentam um S, como por exemplo analisar, vem de análise, e pesquisa, vem de pesquisar, que vem com S também, e alisar, que vem de liso.
Então palavras aí que já tem uma origem em outras com S, acaba ficando com S também. Bom, tem o uso do SS, que são em palavras derivadas de verbos terminados em ceder, primir, gredir e meter, como por exemplo excesso vem de ceder, impressão vem de imprimir, agressor vem de agredir e promessa vem de prometer. Bom, em sufixos formadores de superlativo sintético de alguns adjetivos, como por exemplo lindíssima, amicíssimo, altíssimo. No caso, nessas condições aí se usa o SS. Nas desinências do pretérito imperfeito do subjuntivo de todos os verbos, como por exemplo estudasse, anotassem, quando for no pretérito imperfeito aí do subjuntivo acaba ficando com o SS. Bom, tem o uso do X também, que são em palavras iniciadas por em, a não ser que se derivem de vocábulos iniciados por CH, como por exemplo encher, que vem de cheio. Mas quando tiver o em no final, tirando encher, vem o X, enxaqueca, enxame, dando alguns exemplos. Em palavras iniciadas por me, como por exemplo mexer, mexerica, México, exceção é mecha, de cabelo, no caso, substantivo. Se for, por exemplo, não mexa comigo, do verbo mexer, já é com X também. Aqui eu já expliquei isso. Bom, após ditongos, abaixar, ameixa, quando vem ditongo aqui, que a gente já explicou o que é ditongo, acaba vindo um X. E exceção é recalchutar e seus derivados, e guache também. Em palavras de origem indígena e africana, e em palavras aportuguesadas do inglês, como por exemplo chavante, que é de indígena, origem indígena, xingar, que é de origem africana, e xerife, que é de origem inglesa. Bom, aqui temos o uso do Z também, nos sufixos es e esa, formadores de substantivos abstratos a partir de adjetivos, como por exemplo surdez, que vem de surdo, e limpeza, que vem de limpo. No caso, sempre quando tem o ex e esa nessas condições, acaba aí ficando com Z. Nos sufixos isar, formadores de verbo, e isação, formadores de substantivo. Como, por exemplo, aqui civilizar, civilização, autorizar, autorização. No caso, aí fica com Z. Bom, em palavras derivadas de outras que já apresentam o Z, como, por exemplo, razoável, razoabilidade, arrazoar, que vem de razão, com Z. Então, seus derivados também ficam com Z. Bom, aqui eu vou dar uma dica de como melhorar a ortografia e o vocabulário, que a dica é ler bastante, cultivar o hábito da leitura e ver alguns dicionários também ajuda. Mas é sempre bom tentar deixar a frase, manter a frase no cotidiano que você aprendeu. Então, se você lê uma frase num livro ou num dicionário, meio que ficar curioso assim, saber mais sobre ela, tem que, no caso, usar ela bastante no seu cotidiano, que daí tu vai absorver o vocabulário da frase. E ortografia é a mesma coisa, você tem que ler livros gramaticalmente corretos e acabar, o seu subconsciente acaba pegando essa palavra, porque decorar todas essas regras aí é considerado uma perda de tempo para grande parte das pessoas, já que são muitas regras no caso, e a maioria delas a gente meio que já acaba sabendo se a gente acaba lendo algumas coisas. Então, minha dica é sempre ler bastante e ver alguns dicionários aí, se você tiver tempo. Que dicionário às vezes não é tão importante assim, ler é mais importante. Então, esse foi o vídeo. Falou, pessoal.